ser Daire Companhia. Os três chalés. A firma dos três chalés. Quer dizer que era uma firma que os irmãos, o fundador era Calixto Miguel. Para não mudar o nome da firma, eles passaram a firma inteira do mesmo jeito. Para os irmãos que chegaram e mudaram para Araguari, de Araguari foram para São Paulo. Aí quem assumiu os três chalés? Eu quero saber. Quem assumiu foi meu pai e meu tio. Qual tio? Tio Abidon. Tio Abidon. O tio Abidon, então, seria o pai da Nelly Dayer? Não. Deixa eu contar a história do tio Abidon. O tio Abidon casou-se uma primeira vez com uma pessoa a quem eu não conheci e nem sei o nome. Desse primeiro casamento, ele teve 3 filhos. Pela ordem de cronológica. Agora que eu estou entendendo. Nasci em Davi. Nasci Anice, que é a mãe do Divino. Anice Dayer. Anice, que é a mãe do Divino Rassi, e mais uma porção de irmãs. E o Davi. O Davi é o mais novo deles. Nasceu no dia 17 de agosto. E a Maria, que é filha da minha mãe, que as duas viviam juntas na mesma casa, nasceu no dia 16 de agosto. Um nasceu no dia 16 de agosto e o outro nasceu no dia 17. Ao nascer, logo depois que a mãe do Davi deu à luz ao filho, Davi, por qualquer motivo que eu ignoro, ela veio a falecer. E a minha mãe deu de mamar para Maria e para o Davi. Essa história é importante. Que coisa. Esse pedaço é... A minha mãe criou a filha dela, que era a Maria, E o Davi. a filha que é a Maria, mãe da Sônia, Exato. mãe da Tia Maria. E o Davi, que é a mãe do... Não. Hein? O Davi Dayer foi amamentado, então, pela minha avó. Não. Porque a mãe do Davi morreu depois do parto. E ele, É isso. E a mãe do Davi morreu, o Davi quem mamou Foi amamentado pela minha avó. Foi amamentado pela minha avó. Ele nasceu um dia depois dele. Nasceu no dia 17 de agosto, nasceu 17. O Davi é que veio a ser pai do Zilmar, do Zênio, Certo. etc. Do Zadir. Só queria fazer uma perguntinha para não ficar essa lacuna, que também na minha cabeça, depois eu posso te ajudar em alguma coisa. Por exemplo, esse João H. Dayer, que nem meu pai falava demais nesse vídeo, ele é o pai daquele médico lá de Brasília, que era o dono do laboratório, vocês se lembram o nome dele? De Brasília, que tinha um laboratório, que era o João Dayer. Não, Aquele lá João H. Dayer, por sinal, foi a pessoa mais próspera de todo o grupo. Era banqueiro. Ele tinha um banco. Ele montou um banco, uma casa bancária em Uberlândia. Eu me recordo de uma ocasião que eu fui a Uberlândia, já depois de formado, e ainda tinha na calçada, Casa Bancária João H. Dayer, na calçada. Muito bem. Aí se pergunta, mas por que um homem que era tão rico e acabou se perdido? Porque tem uma série de pormenores também bem dessa história. Não é o caso. Por que o Calixto Miguel Dayer e o Elias Miguel Dayer, que eram prósperos em São Paulo, acabaram voltando para Ipameri? Aí é que está a história. chegaram a quebrar lá, não? É? Quebraram lá, não. Porque tiveram um filho chamado Jorge, pai de Salé, Isso. que cismou de vir para o interior plantar, fazer lavoura. Porque eles ganhavam muito dinheiro em comércio de compra e venda de cereais. Ele falou, por que não vamos? Certo, ele passou pela cabeça dele que se havia as plantar, teria os... Então, resolveu comprar uma fazenda aqui em Goiás. E o pai dele, que era muito ligado ao filho, falou, eu vou junto. Aí, então, aí começou a derrocada. O Jorge, filho do Calixto Miguel,
sai de São Paulo, onde eles eram próximos, para vir comprar uma fazenda em Goiás para plantar arroz. Tio Jamil, então vamos voltar um pouquinho sobre aquela casa bancária que era de propriedade do João H. Dyer. Certo. Para a gente finalizar esse foco aí, entendeu? O que foi que aconteceu nesse período que fizeram com que eles só saíssem de lá de São Paulo tal, e viessem para Goiás, voltassem para cá? Como é que foi? Eu não estou relacionando. Eu vinha saber que existia uma casa bancária de João H. Dyer muito tempo depois que o João H. Dyer era um homem rico. Na verdade, o João H. Dyer e o Najib Dyer vieram junto com a família do tio Elias e do tio Calixto. Tanto que o João H. Dyer e o Najib Dyer foram criados pelo tio Elias, ou junto com a família do tio Elias e do tio Calixto, quando eles moravam. Eu não posso relatar certo se chegaram em Ipameri e foram para São Paulo, juntos, ou se já foram direto para São Paulo, eu não tenho certeza. Eram filhos do Habib? Eles eram filhos do Habib? Filho do Habib. Ah. O filho do Habib nunca veio para o Brasil. Certo. A notícia que eu tenho é que o Habib teria sido convocado e foi para a guerra de 1914. Como é que aconteceu isso? Eu não estou podendo saber certo. Porque se o tio Elias e o tio Calixto vieram antes de 1910, como é que o tio Habib foi para a guerra de 1914? Ficou lá. É uma questão meio confusa. Ficou lá. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos nos deter agora em outros aspectos dessa família que eu quero me manter no foco da nossa família. Então, tá certo? Tem que ver. Pois é. Então, como é que aconteceu? Vocês chegaram aqui, como vocês chegaram em Ipameri? Bom, o meu pai e o tio Abidão vieram para Ipameri depois que os irmãos mais velhos vieram a Ipameri e praticamente já tinham financeiro e economicamente progredido, já estavam se transferindo para um centro maior, para Araguari e depois para São Paulo, e cederam as suas instalações comerciais para o José Miguel Dyer, que é meu pai, e o Abidão, que é meu tio. E então eles ficaram com a firma antiga, que a firma chamava-se Dyer e Companhia. Perfeito. Chamava-se Dyer e Companhia, não tem nada a ver com José Miguel Dyer, nem Abdala Miguel Dyer, porque Dyer eu entendo que seja Calixto Dyer e Companhia. Quer dizer, ou seja, não mudaram a razão social. Não mudaram. Já existia com esse nome de Dyer, não trocaram o nome da firma. Perfeito. Eles simplesmente adotaram o nome da firma. Agora, antes de ser dessa firma, antes de eles adotarem essa firma, trabalharam em algum lugar? Sim, trabalharam. Trabalharam, tanto que eu tenho notícias de que meu pai, não sei se o tio Abidão estava junto, mas com certeza meu pai já morou no distrito de Cavalheiro, que é tipo uma fazenda aqui do município de Ipameri, que existe até hoje. Cavalheiro, onde o Murchede nasceu. O Murchede nasceu no município de Ipameri, mas não na cidade de Ipameri, uma região de fazenda que era um distrito de Ipameri chamado Cavalheiro. Muito bem, o Murchede nasceu em Cavalheiro e acompanhou a família, e ficou uns tempos por lá, criou e veio por aqui, e depois, então, é certeza que não ficaram em Ipameri, mudaram-se para Piracanjuba, onde nasceu
o meu irmão Asfi e a minha irmã Maria, em Piracanjuba, a casa que eu conheci. Eles fizeram um comércio lá em Piracanjuba, ficaram lá um tempo. E depois, eu quero crer que depois que eles ficaram em Piracanjuba, os meus tios que moravam em Ipameri mudaram e eles vieram de Piracanjuba para Ipameri para assumir o comércio deixado pelo tio Calixto e tio Elias. Perfeito. Agora você me pergunta, como é que vieram? Porque não, quer saber por que eles foram para Piracanjuba? Hein? Por que eles foram para Piracanjuba? Porque foram trabalhar em Piracanjuba, montaram um comércio em Piracanjuba. Nessa época que eles foram para lá, o comércio que existia em Ipameri era do tio Elias, do do Calixto. Calixto. Ah, tá. Aí eles melhoraram, foram para Araguari e cederam o comércio que eles tinham aqui. Foi aí que eles vieram para cá. Para Ipameri. Certo. A minha mãe conta que ela veio para Ipameri montada a cavalo, trazendo pelo menos 2 filhos junto com ela no mesmo cavalo. Se não me engano, o Asfi e a Maria. E onde que estava o Amin, o Miguel, esse pessoal? Esse pessoal já estava em São Paulo, junto com a família do tio Elias, do tio Calixto. Em São Paulo, Araguari. E já estavam trabalhando, tanto que o tio Miguel, a maior parte do tempo dele, trabalhou junto com o tio Elias. Ele era um tipo de um secretário do tio Elias, o Miguel. Até a se aposentar, ele trabalhou com o tio Elias, o Miguel. O Amin começou a estudar medicina, não posso te dizer como, e foi sustentado a princípio pelo meu pai, pelos meus tios, até uma certa altura no Rio de Janeiro, numa faculdade de Niterói, que não tinha reconhecimento oficial à época, tanto é que só depois de um ano que ele se formou, que ele pôde reconhecer o diploma dele. Ele foi estudar em Niterói, que era uma escola recém-criada, que não tinha reconhecimento oficial, foi estudar em Niterói, sustentado pelo SEDAI, vai até o 3º, 4º ano de medicina. Daí em diante, a firma não teve mais condições de continuar mandando dinheiro para ele continuar no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Foi aí que entra a história do João Dyer. O João Dyer, então, se propôs a fornecer dinheiro para o Amin, foi um entendimento entre eles. Eles dariam dinheiro para o Amin acabar de se formar, e depois que o Amin se formasse, ele pagaria ao João Dyer. Então, nos últimos anos que o Amin foi sustentado pelo João Dyer, que tinha uma firma bancária. Tempos depois, quando o Amin o Amin tentou fazer medicina, depois que ele se formou, se estabeleceu em Ipameri, por volta de 1930, ele veio para cá em 1938, ele morava em Ipameri. Mas era uma cidade tomada por médicos antigos e ele não teve como progredir, como ganhar o suficiente para se manter. Foi aí que um primo nosso, que chamava Jorge Antônio, que você deve ter conhecido, o convidou para ir para Piracanjuba, porque ele era chefe político, ele tinha condição de eu apresentá-lo ao pessoal. E ele aí, o Amin pega as coisas dele e vai para Piracanjuba. Monta um consultório e, ajudado naturalmente pelo Jorge Antônio, pelo Najib, que já morava lá, o tornou conhecido, ele se tornou dono da clínica de toda aquela região. Ele era clínico e ginecologista. Tanto que ele fez uma porção de... Ele andava para aquelas fazendas fazendo partos, etc. E conseguiu ganhar algum dinheiro. E tem até um fato interessante. Que a uma certa altura, quando se acha por volta de 1939, um ano depois que ele saiu daqui, porque ele saiu em 38, ele conseguiu algum dinheiro e comprou um carro Chevrolet. Aí o João dava, mas como é que você tem dinheiro para comprar um carro Chevrolet e não me paga? Mas eu comprei a prestação. Falei, então se você continua pagando a prestação, eu vou ficar com o carro para mim. Tomou o carro do Amin,
não dizer tomou, o Amin entregou o carro para o João Agadair e continuou pagando as prestações do carro Chevrolet, modelo 1939. Essa é a história. E ele continuou em Piracanjuba, e era um sujeito que naturalmente não era afeminado, ele tinha dava os seus pulos, etc. Acabou se juntando com uma pessoa lá que já era viúva, que é a sua mãe, e acabou casando com a Tuca. Então, tá bom. Então, pera um pouquinho. É o seguinte, nós estamos entrando na parte boa da coisa, tá? Eu quero saber o seguinte, nesse momento, quer dizer, ele já tinha ido para Piracanjuba, aí vocês ficaram aqui, né? Cada um de vocês, ou todos, se encontravam, tá certo? E cada um exercia alguma função. Tipo assim, o tio Miguel, o Murchid, né? Faziam sempre alguma coisa. Como é que ficou o trabalho? Como que era esse trabalho da família em prol dos outros? Porque a gente sabe que foi uma luta assim, muito grande que a família enfrentava, as dificuldades, essas coisas todas. Como é que foi isso? A essa altura, por volta de 1938, 36, por aí, o Calixto Miguel já não tinha tido sucesso com a fazenda lá no Gama. Aí ele pegou as máquinas e trouxe para cá. Eu mesmo brinquei com essas máquinas, um trator, uma colhedeira, etc., que ficou lá no quintal. Sei até o local onde ficava eu e outras crianças do Salé. A gente ficava brincando com as máquinas. Isso em 1938. E eu tomava conta, em 1930, tomava conta do consultório do seu pai. Eu ficava lá para ele enquanto ele ia para a rua, aqui em Pameri. A casa que ele morava aqui, hoje posso até mostrar a você a casa onde era. Eu ficava tomando conta e ele ficava pela cidade. 38. E já o tio Calixto, né, tentou montar um comércio, uma loja, lá onde é o Bar da Márcia hoje. Só que essa loja não teve progresso. É uma loja com pouca mercadoria, e estrategicamente não era boa, porque estrategicamente devia ser a entrada da cidade onde entrava o pessoal rural. A entrada, tinha uma entrada por aqui e uma outra entrada por outro lado. Lá era uma zona, no meio da cidade, que exigia que fosse um comércio mais diversificado, de melhor qualidade. Por aqui não. Aqui eles compravam arame, sal, etc., para vender para roceiro. Tanto nessa beirada aqui como na beirada de baixo. Eles tentaram montar uma loja de tecidos que realmente não dava vantagem. O tio Elias, que nessa época já tinha separado do tio Calixto, montou uma máquina de beneficiar arroz e ficou sendo auxiliado pelo Miguel. O Miguel o ajudava nessa máquina de beneficiar arroz. Lá eles compravam arroz. O Jorge, que foi o autor da mudança deles para tocar a fazenda lá, aí veio para cá e começou a comprar arroz. Era um comprador de arroz para o tio Elias. O Jorge era um estrói naquela época. Estrói, é o que eu estou dizendo, um sujeito que gostava muito de jogo, especialmente de comprar. Eu me recordo, quando eu era menino, toda a extração de uma loteria que chegava aqui para o campista, ele comprava tudo de uma vez. Todos os bilhetes do loteria ele comprava. Como é que pode? Ele tinha essa compulsão. Mas eu me recordo bem disso, ele comprava vinha com um feixe de bilhete de loteria. Certo. Numa ocasião, um camarada da cidade ganhou o prêmio maior de 100 contos de réis. Mudou daqui, era um padeiro, que morava aqui em Pameri, morava na esquina. Mas, aí o Jorge, depois ele começou a comprar arroz para o tio Elias. E montou, então, lá em Bulhões, um ponto de comprar arroz, comprava arroz, despachava pela estrada de ferro para a máquina de tio Elias. O tio Elias vendia o arroz beneficiado para São Paulo. Nessa época, o Miguel foi para São Paulo para ser o intermediário. Recebia o arroz lá e vendia.
Então o Zé Miguel, o Miguel estava sempre ligado